Glória a Deus. Irmãos, a gente terminou uma série Evangelho para Evangélicos. A gente gastou aí alguns meses, eu acredito, né, investindo tempo em entender o motivo principal de estarmos aqui, a história que nos une aqui como igreja, e a não presumir que por sermos evangélicos, e talvez evangélicos por muito tempo, isso não quer dizer que nós já entendemos todo o mistério sobre o Evangelho. Então, se a gente continuasse até o fim do ano estudando Evangelho para evangélicos, eu acredito que ainda teríamos muito assunto, porque, de fato, foi algo muito profundo. E agora a gente transiciona para outra série, a centralidade da cruz. A centralidade da cruz. A cruz é aquilo que visualmente nos representa, ou aquilo que, para o que quando olhamos, nos remete diretamente ao centro. E a cruz, ela ocupa um lugar central na humanidade, ela ocupa um lugar central para Deus, ela ocupa um lugar central na vida de Jesus, e ela pode ocupar um lugar central também na nossa vida. É interessante pensar que poderiam ser vários os símbolos da cruz. O David, o símbolo do cristianismo, quando ele pregou e falou algo parecido, ele trouxe para a gente. O cristianismo poderia ter como símbolo uma coroa. Uma coroa de glória. Por quê? Porque coroa simboliza reino, simboliza vitória. É muito mais honrosa do que uma cruz. A cruz não, a cruz ela é rude. Vocês lembram do hino? Rude cruz. O que é alguém rude? Alguém bruto, sem educação, não polido? Uma coroa é menos rude do que uma cruz, certo? E por que a gente se agarrou à cruz? Podia ser uma manjedoura, onde Jesus nasceu. Aponta para características de Jesus, para a simplicidade. Poderia ser um cedro de justiça, um trono, mas não. Nenhum dessas se tornou a imagem que nos representa e que sintetiza aquilo que nós acreditamos. A cruz tem esse poder de sintetizar algo muito maior. É como as marcas fazem. Por exemplo, a Coca-Cola ela tem um símbolo, que quando você olha para aquele símbolo, o importante não é o símbolo, você se lembra de algo que está por trás daquilo. As marcas de roupa, todas têm um símbolo. Para quê? Para que você veja aquilo e se lembre de algo. E a cruz, para nós cristãos, é esse símbolo, que quando olhamos, lembramos de algo. Mas não de algo leve, não de algo tranquilo, não de algo... Vocês já assistiram A Paixão de Cristo para ver a crucificação? É leve, é tranquila? Não. A cruz nos lembra de morte. Mas também nos lembra de amor. A maior demonstração de amor possível na humanidade já aconteceu. E ela foi lá na cruz do Calvário. Não há nada mais eloquente do que isso. Não há nada que comunique melhor amor do que a cruz. Do que Cristo crucificado na cruz. Essa é a maior... É como se Deus escrevesse uma carta de amor à humanidade. Mas nessa história envolve morte, envolve um cordeiro mudo. Um cordeiro mudo. Nós já pararam para pensar, e eu como advogado eu sei disso, quando o menor dos nossos direitos é violado, o que a gente faz?
Quero justiça. A Vivo me cobrou R$10 a mais na conta. Vão processar ela. Fulano esbarrou no meu carro. Processo. E aí vem Jesus. Sem ter cometido nenhum erro. Cuspiram na cara dele. Penduraram no madeiro. Furaram as mãos, os pés. O obrigaram a carregar uma cruz de aproximadamente 50 quilos. Com todo mundo vaiando. Com todo mundo desprezando. E ele, calado. Eu não servia para estar na cruz, não. Nenhum de nós. E essa cruz, irmãos, ela ocupa o centro da humanidade. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, 33. Amém? Diz assim, a partir do 32, irmãos. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Um à esquerda, outro à direita. Quem estava no centro? Jesus, a cruz de Jesus. E Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou aos outros, diziam, salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam pendurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e também a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas e este homem? Não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu-lhe, eu garanto, hoje ainda você estará comigo no paraíso. Amém? Irmãos, pensa na cena agora. Jesus sendo crucificado pelo meu pecado, pelo seu pecado, e existem 3 cruzes. À direita, um ladrão. O ladrão merecia estar ali? O da direita merecia. E à esquerda, outro ladrão. E esse merecia estar ali? Merecia também. E Jesus é aquele que está no meio, que divide a humanidade, que julga os homens, que separa os homens. De um lado, um homem olha para Jesus e diz, você salvou aos outros? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O argumento dele é salvação. Esse homem daqui, ele quer salvação. Salva nós também. Só que ele fala isso não com humildade ou sinceridade de coração. Ele fala isso com o objetivo de ridicularizar Jesus. Mas ele sabia que ele precisava de salvação. Do outro lado, outro homem.
que também merecia estar ali, igualmente, criminoso. E ele fala com o do lado de lá: ei, nem estando sobre a mesma sentença, você não se arrepende? Olha o que você está fazendo. E ele olha para Jesus e reconhece duas coisas que todo mundo, quando olha para a cruz, para ser salvo, precisa reconhecer. A primeira coisa que ele reconhece: é justo que eu esteja na cruz. É justo que eu seja morto. É justo porque eu fiz por onde? As minhas atitudes me trouxeram até aqui. E o segundo fato que ele reconhece: ele não fez nada. Ele não devia estar aqui. Ele não cometeu pecado algum. Um homem olha para a cruz de Jesus e zomba dele. E o outro, com humildade, diz: eu mereço. Ele não. Diante da cruz de Cristo, irmãos, toda a humanidade, todas as pessoas, brasileiras, estrangeiras, crentes, não crentes, que acreditam ou não, todas elas, um dia elas vão estar diante da cruz e elas vão se dividir entre aqueles que olham para a cruz e não entendem, e zombam e ridicularizam, e os outros vão olhar para a cruz e vão entender o que Jesus fez e onde eles mereciam estar. Qual a diferença? Esses aqui que ridicularizam não acessarão a salvação em Cristo. Qual é o destino eterno deles? Morte. Morte eterna. Inferno. E os desse lado daqui? Eles olham para Jesus e são salvos. Os dois reconheciam que precisavam de salvação, mas só um que vai ser salvo. E Jesus é aquele que está no centro e divide a humanidade entre aqueles que creem e aqueles que não creem. No fim das contas, qual que é a verdade? A Rafaela pode ser salva porque ela é uma moça muito boazinha, porque ela cuida do pobre, porque ela não fala palavrão, porque ela é decente, ela é moral. Uma menina trabalhadora, gente. Faz mal para ninguém. Isso é capaz de te levar, Rafaela, para o céu? Não. O que definirá o destino de todos é aquilo que está no centro, a centralidade da cruz. Como você se relaciona com a verdade da cruz. É isso que diz para onde você vai, depois que os seus olhos se fecharem aqui na terra. Essa é a centralidade da cruz para a humanidade. A palavra vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Olha só, uns de um lado olhando para a cruz e considerando, isso é loucura, não faz sentido. Como é que, Simone, como é que um homem judeu que viveu há mais de 2000 anos atrás, que eu não vi ele morrer, como que esse homem, o que ele fez lá atrás, vai me salvar? Isso é loucura. Realmente é loucura. É loucura para os que perecem. Mas para aqueles que creem, isso é a demonstração do poder de Deus. Poder de Deus. Vocês já pararam para pensar, quando a gente vai falar em poder de Deus, o que a gente pensa? O mar abrindo, o Pedro andando em cima da água, Josué orando e o sol parando no lugar. Isso é poder. Poder é paralítico, ande. Cego, veja. Mas a palavra diz não. Sabe o que é o poder de Deus? É a mensagem da cruz. É a morte do Filho. Isso é o poder de Deus para a salvação daqueles que nisso creem. Irmãos, mas além da mensagem da cruz estar no centro da humanidade, ela primeiro esteve no centro da mente do próprio Jesus e do próprio Deus. A palavra vai dizer no livro de Apocalipse o seguinte: Apocalipse,
13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. A gente pensa que a cruz é um remendo na história. Jesus cria o homem, para o homem ser a imagem e a semelhança, e aí o homem cai, e aí, nossa, agora eu vou ter que fazer um plano para salvar o homem caído. Não. A cruz era plano de Deus desde antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz. Esse era o plano perfeito de Deus. Não deu errado, não foi um remendo, não foi um conserto, um jeitinho brasileiro de Deus. A cruz é um jeitinho brasileiro de Deus para consertar a humanidade perdida. Não. A cruz era o plano eterno de Deus, desde antes de o mundo ser fundado. Então, quando Jesus vem, quando Jesus encarna, ele caminha os seus dias em direção à cruz. Ele vive a sua vida, ele faz outras coisas, mas ele sabe que ele está caminhando a cada dia para um lugar chamado Gólgota, um lugar de morte. Por isso que, em várias ocasiões, o Senhor fala com seus discípulos: ei, é necessário que o Filho do Homem padeça. Ei, é necessário que o Filho do Homem sofra. Ei, se vocês destruírem o templo, em 3 dias eu o reconstruirei. O templo ali, ele está falando dele mesmo. A vida inteira de Jesus é uma marcha em direção à morte. É uma definição de propósito tão junta com a vontade do Pai que ele não olha para o lado. Ele caminha para esse lugar. Tanto que certa vez, Jesus falando da sua morte, Pedro levanta e fala assim: Jesus, de forma nenhuma eu vou deixar de fazer isso com você. De jeito nenhum. Sabe o que Jesus fala para Pedro? Afasta-se de mim, Satanás. Você tem sido uma pedra de tropeço porque você pensa como os homens. Todo mundo que tenta se interpor entre Jesus e a cruz é duramente repreendido. Porque Jesus sabia para onde ele ia. Vocês lembram quando eles vão prender Jesus? O que Pedro faz na hora? Pega a espada. Vai levar Jesus. Não, de jeito nenhum. Arranca a espada e aí ele corta a orelha de um soldado. Irmãos, faz sentido Pedro ter tentado cortar a orelha do soldado? Pedro queria cortar a cabeça dele. Pedro queria levar Jesus comigo do lado? De jeito nenhum. Tirou a espada e cara abaixo. Imagina, né? Eu não vou ficar esperando alguém cortar minha cabeça. Corta a orelha. Aí Jesus fala assim: não, Pedro, obrigado por você me defender. Pedro, obrigado. Se você não corta a orelha dele, eu estava aqui indefeso. Não. Jesus repreende a Pedro de novo. Pedro, guarda a sua espada. Quem vive pela espada morrerá por ela. Ei, não fique entre mim e a cruz, porque eu escolhi caminhar para esse lugar. Então a cruz, ela não é algo circunstancial. Primeiro, a cruz não aconteceu porque Jesus foi traído. Tadinho de Jesus. Pedro traiu ele. Coitado de Jesus. Judas traiu Jesus. Não foi isso que levou Jesus para a cruz. Judas participou como um instrumento. Mas Jesus não foi vítima. Ele caminhou para aquele lugar. Ele caminhou para aquela morte. Não, Felipe, não foi Judas, não. A culpa é dos líderes judeus, porque eles falavam. Eles tinham inveja de Jesus.
Eles inventaram acusações contra Jesus. Eles chamaram testemunhas falsas para dizer que Jesus tinha feito coisas que ele não fez. A culpa da morte de Cristo é dos judeus invejosos, fariseus. Também não, irmãos. Eles participaram? Participaram. Mas o que levou Jesus àquele lugar? Um plano eterno do Pai. O Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. E uma vontade reverente de Deus de cumprir aquilo que o Pai tinha para a vida dele. Filipe, não foi nem Judas, nem os judeus. Foram os romanos. A cruz era uma morte romana. Os soldados que pregaram as mãos de Jesus na cruz, romanos. Foi a covardia de Pilatos. Pilatos viu e falou: gente, ele é inocente. Ele é inocente. Mas não teve a coragem de sustentar a verdade que ele sabia. O assunto de Jesus com Pilatos na hora da morte é sobre a verdade. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? Pilatos sabia que ele era inocente, mas o mandou para ser crucificado. Ele até tentou antes evitar. Falou: gente, eu vou mandar ele para ser açoitado. Ele vai ser duramente açoitado. E aí, depois de já açoitado, ele apresenta Jesus. E fala: gente, ele é inocente, nós já o açoitamos. E o que a multidão grita? Crucificam, crucificam, crucificam. Dizem por aí que a voz do povo é a voz de Deus. Sabe essa multidão que gritou, crucificam? Há poucos dias atrás, a mesma multidão tinha recebido ele. A gente conhece como Domingo de Ramos. Jesus entrando num jumentinho e as pessoas gritando: Hosana, Hosana, Hosana. A mesma multidão que poucos dias antes gritavam Hosana, uma semana depois estava gritando: crucificam, mata, mata. Não confie na multidão. A multidão raramente sabe quem Jesus é. Quantas vezes Jesus chegou e falou com os discípulos: ei, quem eles dizem que eu sou? Ah, Jesus, alguns falam que você é Elias, outros falam que você é um profeta. Mas a multidão raramente sabia quem de fato era Jesus. A cruz de Cristo é pessoal. A experiência sua com a cruz, ela precisa ser pessoal, não no atacado. Imagina um Deus do atacado. Ele olha para aqui, não vê Maurício, não vê Antônio, não vê David, ele vê uma multidão. Sim, ele nos reconhece juntos como igreja, mas ele também tem um olhar pessoal. Ei, ele sabe o que está acontecendo com você. Ele conhece o seu problema. Porque ele é um Deus pessoal. Então, irmãos, Jesus não morreu por conta dos judeus. Jesus não morreu por conta da entrega à traição de Judas. Jesus não morreu porque os romanos o crucificaram. E ele também não morreu porque o povo gritou, crucificam, crucificam. Ele morreu porque ele sabia o motivo pelo qual ele tinha nascido. É como se ele nascesse para morrer. Quem tem filho aqui? Você tem coragem de criar o seu filho para morrer? Você tem, Bruno? Ah lá, meu filho está chorando. Eu já fico pensando assim, gente, o que está acontecendo com ele? Imagina criá-lo para a morte. Eu vou criar o Judá, porque quando ele tiver 33 anos, ele vai ser rejeitado por todo mundo. Eu também vou rejeitá-lo. E ele vai morrer. Esse é o nível do amor de Deus, sabe? Esse é o nível da submissão de Cristo à vontade do Pai.
Eu estou defendendo aqui que Cristo caminhou para a cruz. Ele não foi levado por circunstâncias. Ele nasceu sabendo o propósito dele, de morrer naquele lugar. Mas isso quer dizer que ele desejava que isso acontecesse? Porque um pouco antes da cruz, no jardim do Getsêmani, Jesus está ali sozinho. Ele pede aos discípulos: ei, vocês podem vigiar comigo? A minha alma, ela está angustiada até a morte. A gente não sabe o que é angústia até a morte. Eu acredito que não. A ponto de suar sangue. Imagina a situação de Cristo. E aí ele ora para Deus: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Um detalhe importante: quando ele está falando de cálice, ele não está falando ali das dores físicas. Ele não está falando ali da crucificação literal. O cálice ali representa a ira de Deus. A ira de Deus que deveria recair sobre mim, sobre você. Ele está falando do abandono do próprio Deus e de Deus derramando toda a ira dele sobre a vida do seu próprio filho. É disso que Jesus teme. Ei, se possível, me afasta disso. Mas, sobretudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Isso é um nível de submissão à vontade do Pai que só é possível ver na pessoa de Cristo. Ele não estava ansioso para sofrer na cruz. Ele caminhava em direção a ela por causa do plano eterno do Pai. O Cordeiro de Deus foi imolado desde antes da fundação do mundo. E uma das passagens bíblicas, irmãos, que melhor descreve a crucificação de Jesus, por incrível que pareça, é uma passagem que foi escrita antes da cruz. Isaías 53. Abre a sua Bíblia comigo, por favor. É a passagem que fala do servo sofredor. Isaías 53. Esse texto, meus irmãos, foi escrito aproximadamente 700 anos antes da crucificação de Cristo. Vamos começar do versículo 1. Vou esperar todo mundo achar. 53. 53. Isaías 53. O servo sofredor. Versículo 1 diz assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele, como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Irmãos, você já olhou para algo que é tão feio que você não quer olhar? Que você tem repulsa? Alguma vez na vida já aconteceu isso com você? Você olha e você vê assim, é a descrição do teu Salvador. E olha que interessante. No versículo 1, começa dizendo: a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Qual que é a revelação da força de Deus? Do braço forte de Deus? Um servo sofredor. A força de Deus é revelada num servo que sofre, como uma ovelha muda. Versículo 3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto,
foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos por castigado de Deus, afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade de quem? Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tinha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. E depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e lavará a iniquidade deles. Um destaque para o versículo 11. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. A cruz, ela traz uma mensagem que nós precisamos entender. Primeiro, sem dor, sem morte, sem sofrimento, não tem como acessar a glória, vida. Depois do sofrimento da sua alma, ele transiciona para um outro lugar. Depois de sofrer, ele vai para um outro lugar. Qual que é o caminho de Jesus? Ei, Filipenses, mesmo sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Pelo contrário, ele se humilhou. Imagina Jesus aqui com Deus. Ele se humilhou. E aí ele virou servo. E aí ele desce mais. Ele, na última ceia, ele lava os pés dos próprios discípulos. E desce, e desce, e desce, e desce. Sofrimento. A palavra vai dizer no livro de Hebreus que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. E o que a gente faz hoje com o sofrimento? Evita a todo custo. A gente não gosta de tomar vacina, porque vai doer. Às vezes você está à noite assim, cara, eu não vou comer não, porque senão eu vou ter que lavar a vasilha. A gente evita a todo custo o sofrimento. Não sofrer, não sofrer, não sofrer, não sofrer. E o que Jesus faz? Sofrer, 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 sofrer. Descer mais, abaixar mais, servir mais. Se entregar, calado, mudo, morto. E a gente esquece um detalhe. Jesus, além de ser o nosso Salvador, ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Não tem como acessar a vida sem passar pela morte. Não tem como acessar a salvação sem passar por esse lugar baixo, lugar de cruz. Isso precisa ser pessoal para nós. Isso precisa ser pessoal.
Sabe o que Paulo fala acerca da cruz? Ei, eu já estou crucificado com Cristo. De modo que eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. Em outro momento, Paulo vai dizer, se tem algo que eu me glorio ou me alegro, é na cruz de Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Paulo abraça também uma vida de sofrimento. A palavra vai dizer que Paulo fala, quanto a mim, que se cumpra o restante das aflições de Cristo pelo aperfeiçoamento dos santos. Os homens de Deus abraçaram a cruz. Os homens de Deus caminharam em sofrimento. E hoje o que a gente ouve, gente? Vem cá, vem para a igreja, gente. Deus, a gente vai fazer aqui a campanha da vitória. Deus tem vitória para você, claro. Mas não ache que a vitória é sem custo, sem sofrimento, sem morte, sem cruz. Jesus, ele foi o mais desprezado dos homens. Imagina você no lugar de Jesus. Os da sua cidade não te honram. Os seus discípulos, na hora mais difícil, eles te abandonam. Os judeus querem te matar. Os romanos também. E aí o próprio pai te abandona. Solidão extrema. Quem quer? É o caminho do servo sofredor. Parece que Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele escreve essa passagem com todos os verbos no passado. Parece que ele está diante da cruz escrevendo. É isso, é isso, é isso. Ele padeceu, ele sofreu. E é engraçado, irmãos, que muitos olhavam para essa passagem e não vincularam a Jesus. Vocês lembram quando Filipe está andando e o servo etíope, ele está numa carruagem e o Espírito fala com Filipe, ei, anda perto daquela carruagem. E aí Filipe está andando perto, e aí Filipe fala com ele, você entende o que você está lendo? Falou com humildade, não como quem está entendendo o que você está lendo, Rose? E aí o que o etíope faz? Ele era o ministro da fazenda, como se fosse hoje. Ele era quem geria todas as riquezas do povo dele. Ele com humildade diz, como que eu vou entender se ninguém me explica? Aí Filipe, agora, nós vamos entrar com o evangelho no peito dele. E aí qual passagem que ele estava lendo? Isaías 53. E a primeira pergunta de Filipe para ele, você sabe de quem que a Bíblia está falando? Não era a Bíblia, né? Você sabe de quem a palavra está falando? E qual que é a resposta dele? Não. Ó, está literalmente descrevendo a crucificação de Cristo. Cristo já veio, já morreu, e ele olha para aquela passagem e não consegue identificar Cristo nela. E o que Filipe faz, irmãos? Por que ele não descreve bem? Ele não sabe quem é Jesus. A interpretação dessa passagem, ela tinha 3 possibilidades. A primeira, esse servo sofredor é o próprio Israel, é a própria nação. Os judeus entendiam que poderia ser uma figura de linguagem que apontava para a própria nação, que iria sofrer, queria padecer. Outros entendiam que era o próprio Isaías, o profeta. Que Isaías está sempre falando, né? Sempre não, mas Isaías diz, ai de mim. E muitos interpretaram que aquela passagem de Isaías 53 podia remeter ao próprio Isaías. Mas a interpretação correta, e a que Filipe traz para ele é, ei, está apontando para o Messias. O Messias esteve aqui, o Messias morreu, padeceu, sofreu. Mas há uma boa notícia. Ele não ficou morto. Ele não ficou entre os mortos. Ele ressuscitou. E ele vive.
E aquela mensagem da cruz impactou aquele etíope de forma tão profunda que ele diz: cara, é isso. Ele quer ser batizado. E ele pergunta: o que me impede de ser batizado? Filipe, bora, agora. Pararam a carruagem e batizaram. Filipe, irmãos, foi aquele que aproximou um etíope que tinha interesse, que lia a palavra, da pessoa de Cristo. E muitas vezes nós, ao invés de aproximarmos as pessoas de Cristo, a gente cria barreiras. A gente cria obstáculos. Ó, não estou falando aqui de aceitar tudo. Não estou falando aqui que não tem critério, a gente vai ver que tem. Mas a minha vida e a sua vida precisa ser uma vida que aproxima as pessoas de Cristo. Será que hoje a gente falaria com alguém assim, cara, você pode ser batizado hoje mesmo? Ou a gente ia pensar, não, primeiro você vai estudar a Bíblia inteira, depois você vai fazer um curso, aí depois a gente vai ver como é que está a sua vida para, se der tudo certo, a gente batiza. Filipe, na hora, ei, entendeu a mensagem? Entendeu quem é o Cristo? Entendeu que você precisa do que ele fez e que ele ressuscitou? Entendi. Então tá bom. Batismo. A gente precisa ser alguém que aproxima as pessoas de Jesus e não que afasta Jesus das pessoas. Amém? Irmãos, se você quer acessar a salvação, você precisa passar por esse lugar chamado cruz. Esse convite de cruz não era um convite exclusivo para Jesus. Uma das passagens mais conhecidas da Bíblia é Jesus dizendo para os discípulos: quem quiser vir após mim, olha só, Jesus está indo. Quem quer vir após ele, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. E vamos abrir nessa passagem melhor. Abra comigo aí. Lucas 9, 23, para a gente ler a passagem. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Na minha Bíblia diz assim: Jesus dizia a quem? A todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Vou começar pelo final. Muitas vezes a gente não entende o último versículo. Alguns dos que estão aqui não vão experimentar a morte sem verem o reino de Deus. O reino de Deus ali está apontando para a segunda vinda de Cristo. Então, como que alguém que estava lá com os discípulos não vai morrer antes de ver o reino de Deus? Sendo que a segunda vinda ainda não se cumpriu e eles já morreram. Jesus está fazendo menção ali à pessoa de João. João, ele não morreu antes de ver a vinda do Filho. Quando ele
Eles tentam matá-lo, eles colocam no debaixo de azeite quente, óleo quente fervendo, ele não morre. E aí eles mandam ele para a ilha de Patmos. O que acontece lá? Ele tem uma visão. Ele vê a vinda do filho. Então é por isso que a passagem está dizendo: alguns aqui não morrerão antes de verem. E de fato não morreram, porque João viu. Irmãos, vocês pararam para pensar alguma vez que João é o único discípulo que não foi martirizado? Pedro morre de cabeça para baixo. Alguns morrem cerrados, afogados, apedrejados, crucificados. E João? João não. Por quê? Por que todos tiveram um fim trágico e João não? João, na palavra, a palavra o chama de o amado. Só que é o seguinte, Deus não faz acepção de pessoas. Quem chama de João de o amado é o próprio João, no livro de João. Ou seja, ele sabe que ele é amado. Ele sabe que Jesus o ama. Ah, mas e aquele negócio de João deitar a cabeça no ombro de Jesus? Certo? Quem deitou na cabeça de quem? Quem deitou o ombro na cabeça? Foi Jesus que deitou na cabeça de João? Ou foi João que escolheu deitar sobre Jesus? Quando Jesus é crucificado, o único discípulo que está perto é João. Quando Pedro nega Jesus, a palavra diz que tinha outro discípulo junto. E esse não negou. Esse era conhecido do sumo sacerdote. João caminhou perto da morte em amor a Jesus. Ei, e quem perde a sua vida? Vai achar ela. João não era preferido, mas ele escolhe caminhar mais perto. Ele escolhe e ele sabe que ele é amado por Deus. Ele corre o risco da morte. João. Cada um se relaciona com a cruz de um jeito. Alguns estão mais perto. Não porque Jesus faz acepção, mas porque eles escolheram se aproximar. Jesus, irmãos, o que ele quer dizer com esse versículo? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Por muito tempo eu pensei que tome a sua cruz era o seguinte. Vamos supor que eu tenho um marido, que a Shirley tem um marido que não converteu. E que ele é alcoólatra. Aí a Shirley fala assim, esse marido é a minha cruz. Ou a minha cruz é aquele meu filho que me dá trabalho. Ou a minha cruz é aquela doença que eu não me livro dela. Ou a minha cruz é aquilo que eu quero de Deus, mas Deus não me deu. Ei, isso não é a sua cruz. Quando Jesus fala, toma-me a sua cruz e siga-me, não é disso que ele está falando. Não. Para a gente entender o que ele diz, a gente tem que ir lá para o contexto. Por quê? Porque Jesus usa exemplos para os discípulos entenderem. E o que acontecia com alguém que ia ser crucificado? Ele era condenado e depois de condenado ele pegava aquela cruz. E ele tinha que carregá-la nas costas até o lugar onde ele ia morrer. Então o que Jesus está dizendo quando ele diz, toma a tua cruz? Ei, pega essa cruz e carrega. E quando todo mundo olhava para aquele homem carregando aquela cruz, todo mundo sabia, ei, aquele ali morreu. Aquele ali foi condenado. É uma sentença pública de morte, humilhante. Imagina um homem tomando a sua cruz e caminhando. Imagina a Praça 7. Aí eu vou mudar o exemplo para a gente entender. Fui condenado a morrer na cadeira elétrica.
Aí eu pego uma cadeira elétrica e vou para a Praça 7, estou carregando o meu instrumento de morte. E todo mundo que olha fala, aquele ali é ruim, maldito, bandido. Bandido bom é bandido morto. Aquele morreu. É isso, irmãos, que é tome a sua cruz. Assuma, você morreu para você. Olha só, negue-se a si mesmo. Eu nego a mim mesmo e assumo que eu morri. E que todos saibam, que todos ao me olharem, esteja claro para todos que eu estou morto, que eu neguei a mim mesmo e que eu abracei a minha cruz. Isso é tomar a sua cruz. Sua cruz não é os seus problemas. Seus problemas são um detalhe. A cruz é algo muito maior. Por isso que quando Jesus, ele sempre está tentando filtrar as pessoas, porque as pessoas acham que é leve, que é banal, que é fácil. E Jesus avisa, ei, alguém quando vai construir uma torre, primeiro ele senta e calcula. Ó, o tijolo está R$ 50 a unidade. Eu preciso de tantos tijolos. Então, vai medindo água, fubá, para ver se você dá conta. Porque se você não der conta de terminar, todo mundo vai passar e vai zombar de você. O que Jesus está dizendo? Ei, antes de assumir a sua cruz, olha para a sua vida e faz umas contas. Morrer para você é barato ou é caro? O que você vai ter que deixar de fazer? O que você vai fazer? Só que um detalhe, isso aqui é um critério, é uma condição. Não é talvez. A Bíblia diz, se você quer isso, então faça isso. Não tem, não, mas eu vou dar uma volta, vou passar um atalho e vou chegar lá. Não. Se você quiser me seguir, só tem um caminho. Qual que é o caminho? Morte, cruz. Mas tem um detalhe. Se você abraçar esse caminho de Jesus, o que te espera do outro lado é vida. É vida em abundância. Jesus não te propõe esse caminho porque ele quer te matar, não. Porque ele é ruim. Nossa, seguir Jesus é difícil demais, velho. Parece que ele quer que a gente não faz nada. Não. É o contrário disso. É amor. Sabe aquela questão de criador? Só aquele que cria sabe como você deve viver. E ele está te apontando o caminho. Viva dessa forma, porque fui eu que te criei. Você saiu de mim. Eu soprei e você existiu. Eu sei a forma como você deve viver. E por hora é uma vida de cruz. Mas chegará o dia... Gente, a gente está na Páscoa. O que é a Páscoa? Imagina o sábado dos discípulos, com Jesus morto. Eu estou seguindo Jesus? Ele é o Salvador? Eu esperei a vida inteira por isso? Eu achei que ele ia destituir os governos e que ele ia assumir um reinado? E ele morre? O que você faria? Você cria uma expectativa inteira de uma vida por alguém. O cavaleiro branco, que vai vir e vai te salvar. Aí está aparecendo um sapo. Um servo sofredor, flagelado, sofreu ao extremo. Antes da cruz ele já estava suando sangue. Depois ele vai para o Sinédrio para ser julgado. Lá ele já apanha muito, muito. Com chicote, irmãos, com de couro. E na ponta, amarrado uns pedaços de osso e de prego, de ferro, que quando você bate e puxa, a pele vem junto. Só que um detalhe, ele já estava suando sangue. Aí depois, com tudo já exposto, eles colocam uma madeira desse tamanho
de 50 quilos e fala, leva lá para onde você vai morrer. E está tão pesado que ele precisa de ajuda, de alguém para ajudá-lo a levar. Aí ele chega lá, tá bom, chegou. Primeira coisa que eles fazem, vamos tirar as roupas dele? Quando você vai tirar um band-aid do machucado, você tira com cuidado. Agora você imagina a pele de Jesus exposta, a roupa grudada no corpo, e aí vem um soldado delicado e fala assim, Senhor Jesus, excelência, deixa por favor tirar isso aqui. Sangue. Sangue. Deitam ele em cima de uma madeira vertical, ajuntam os dois pés e pegam um prego. A gente tem ideia de prego, a gente lembra disso aqui, né? Um prego para pendurar um quadro. Um prego para atravessar o pé e fincar na madeira. E que parte o nervo no meio. Depois as mãos. Quem dera ele tivesse morrido na hora, teria sido mais leve. Mas ele continua vivo. O corpo abaixando, dificuldade de respirar, asfixia. E toda vez que Jesus vai falar alguma coisa, ele precisa se apoiar nos pregos para subir e conseguir falar. Aí ele faz esse esforço. Ele sobe. O que ele fala? Perdoa, Pai. Perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Como assim, gente? Como assim ele fala isso? Todas as vezes que ele falou, não foi para amaldiçoar ninguém. 7 vezes ele se levanta para falar. Até que na última ele diz, Pai, eu te entrego o meu espírito. Sofrimento emocional, qualquer coisa hoje, gente, a gente está num psicólogo falando de depressão. Imagina Jesus. Sofrimento espiritual, o pecado do mundo nas costas. E calado. E a gente só quer os nossos direitos. Cristo não fez isso tudo para que você viva uma vida qualquer. Ele não fez isso tudo só para te fazer evangélico. Só para te fazer não falar palavrão. Só para te fazer moral. Ele fez isso para que você morresse também. Mas com uma certeza, após o sofrimento vem a glória, vem a vida, vem salvação. Não tem como eu descrever o mistério disso. Eu peço ao Espírito que compartilhe nos nossos corações. Eu queria terminar lendo um trecho de um livro do C.S. Lewis. Ele traz uma reflexão, irmãos, sobre um ovo. Um ovo. Se você olhar um ovo, por quê? Porque eles fizeram parecer que a Páscoa, né, é um coelho, é um ovo. Estou trazendo outra reflexão. Um ovo, ele é bem simétrico. Ele é bem lisinho, sabe? E olha o que C.S. Lewis fala a respeito disso. No livro Cristianismo Puro e Simples. Quando Cristo disse, sede perfeitos, foi isso mesmo que ele quis dizer. Ele quis dizer que temos que entrar no tratamento completo. Pode ser duro para um ovo se transformar em um pássaro. E seria uma visão muito divertida e muito difícil tentar voar enquanto ainda se é um ovo. Hoje,
nós somos como ovos. Mas você não pode se contentar em ser um ovo comum, ainda que seja decente. Ou a sua casca se rompe, ou você apodrecerá. O que ele quer dizer? Ei, muitos de nós vivemos como ovos. É bonitinho, a forma é bonita. Ele é polido, ele é educado, ele é evangélico. Ele dá a paz do Senhor. Ele é moral, ele não mente, aparentemente. Ele é crente. Isso é ser um ovo. E você não pode ser um ovo. Mesmo que seja um ovo decente. A gente precisa romper com a estética. A gente precisa romper com o nível raso. A gente precisa romper com essa vida. Ai, minha boca, sabe? É minha boca, mas aparentemente não, tá tudo certo, glória a Deus, aleluia. Não. Jesus não morreu para esse tipo de vida. Jesus não morreu para esse tipo de postura. E só tem algo que pode quebrar isso e trazer sentido de verdade à sua vida. Isso é a cruz. Rude cruz. É melhor ser feio do que ser estético. É melhor ser verdadeiro e feio do que ser estético. Não viva aquém do que a cruz tem para você. E com toda certeza, irmão, quando eu falo isso, isso é primeiro para mim. Às vezes os irmãos podem gastar tempo aqui, ó. Nossa, o Felipe, a Lídia. E a minha casa, lá quando ninguém vê? E o meu trabalho? Talvez eu seja só evangélico, moral, um ovo, decente. Não é suficiente. Que o Senhor Jesus, ele seja uma inspiração para nós hoje. Eu quero terminar com um exemplo das consequências que a cruz pode trazer para você. Vocês lembram do filme A Paixão de Cristo? O ator que interpretou Jesus, o nome dele é Jim Caviezel. Se você for ver, Jim Caviezel, as iniciais do nome dele, JC. Só um detalhe. E ele interpretou Jesus quando ele tinha 33 anos de idade. Só que aquilo mexeu tanto com ele, mas tanto com ele. Não foi só mais um papel. Ele se interessou pela história de Jesus. E ele começa a se aprofundar para poder interpretar melhor. E ele dá um testemunho de quantas mudanças aconteceram por conta daquele papel. Primeiro, quando eles estavam interpretando a crucificação, 2 vezes, por engano, sem querer, por acidente, quando foi dar uma chicotada em Jesus, 2 delas pegaram nele de verdade. E aquela experiência de estar naquele lugar, representando algo, e de poder sofrer minimamente, um pouquinho, transformou a vida dele. Eles contam que durante as gravações, um raio caiu nele. Todo mundo, a produção dá testemunho. Um raio. É um evento raríssimo. O clima era diferente. Por quê? Porque eles estavam representando algo muito forte. E depois, o que aconteceu? Sabe a consequência? Nenhum papel mais de destaque em nenhum filme. Hollywood cancelou o cara. Atuou de novo? Atuou. Aqueles papéis assim, parece ali uma árvore, ele aparece do lado. Cancelado.
Porque ele tentou viver ali o que Cristo viveu na cruz. E a cultura não gosta disso. O mundo não gosta disso. Muitas pessoas se converteram na gravação dos filmes. Tem uma cena onde Barrabás, ele é liberado, né? O Pilatos pergunta, vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? E o povo grita, solte Barrabás. Aí no filme, aparece Barrabás descendo das escadas. E aí ele olha para a cara de Jesus, para o ator que está interpretando. E Jesus, ele não olha para ele com raiva, ele não olha para ele com desprezo, ele olha para ele com amor. O ator que interpretou Barrabás se converteu ali e depois escreveu um livro para falar daquele olhar de Cristo para Barrabás, porque eles estavam interpretando ao que aconteceu de fato. Muitas conversões, muitas mudanças de vida. Mas esse ator, ele não pôde se envergonhar. Ele abraçou a cruz, ele aceitou o papel e o produtor avisou ele antes, ó, você vai querer? Você tem certeza? A sua carreira acaba aqui. E ele disse sim, eu quero. E foi até a última consequência. Eu tive um colega de sala, hoje a gente conhece ele mais, o Nicolas, e teve um momento que a vida dele me impactou. Porque toda vez que alguém ia falar de Jesus, ele brigava, ele batia, ele defendia. Aí aconteceu que um dia ele não foi na aula. Sabe o que o professor de política fez? Ele falou assim, uai, cadê o Jesus me ama? Não veio hoje? E todo mundo rindo. Ah, Jesus me ama. Cadê o Jesus me ama? Ele passou a faculdade conhecido como o Jesus me ama, e para todo mundo isso era motivo de risada. Mas para mim era, cara, eu precisava ser o Jesus me ama. E eu não falei nada. Ele teve coragem. Não se envergonhe da cruz de Cristo. Porque foi ela que te deu vida. Foi a maior demonstração de amor. Não se envergonhe disso. Se precisar, perde os outros trabalhos. Se precisar, vire o Jesus me ama. Essa palavra que a gente leu termina falando. Se você se envergonhar do Senhor, diante do Pai, Ele também se envergonhará de você. Mas se você não se envergonhar, Ele também não se envergonhará de você. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar. De uma oração sincera. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque, como uma ovelha muda, o Senhor caminhou para a cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, porque antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha um plano para nos salvar. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não recuou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de nós. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos. Mas o Senhor, com um amor tão grande, um amor tão puro, incondicional, o Senhor se entrega por nós. E muitos de nós temos nos envergonhado daquilo que nos salvou. Muitos de nós vivendo como inimigos da cruz.
Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim. Gera em nós um arrependimento, Pai. Um arrependimento genuíno. Gera em nós um arrependimento. E que a Tua cruz não seja um adereço na nossa vida, mas que ela seja o centro. Quantas pessoas amam a cruz nominalmente, algumas tatuam a cruz no próprio corpo, mas não entendem o mistério, a dor do Filho de Deus, esmagado pelo Pai. Oh, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. Nos dê amor pela mensagem da cruz. Nos dê amor pela mensagem da cruz. Que como Filipe a gente aproxime as pessoas da cruz e de Jesus. Que não sejamos os fiscais da salvação, Pai, que obstam, que colocam empecilhos para que o Senhor alcance. Mas que o Teu Espírito, Pai, alcance pessoas. Oh, Jesus. Obrigado, Pai, porque no terceiro dia... Obrigado porque no terceiro dia... Ah, Senhor... O Senhor não ficou deitado ali. O Senhor não ficou ali deitado, morto. Mas o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. E o Senhor vive. E é por esse motivo que o Senhor o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus. 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 O nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus, o Cristo, Ele é o Senhor. Tu és a nossa Páscoa, Jesus. Tu és o nosso Cordeiro Pascual. Tu és, desde antes da fundação do mundo, Tu és. Nós olhamos para o Senhor e seremos salvos. Salvos por aquilo que o Senhor fez, não pelas nossas obras, não pelo nosso esforço, mas por aquilo que o Senhor fez naquela cruz, que nos alcançou e continua a nos alcançar. A palavra diz: diariamente tome a sua cruz, meu irmão. Diariamente tome a sua cruz, meu irmão. Não seja como um ovo decente. É dia de romper, irmão. É dia de romper com a estética, com a preocupação pela reputação. Imagina se Jesus estivesse preocupado com a reputação dele. A gente estava no inferno. Ô Jesus, eu te agradeço. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor para sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos celebrar a ceia. Eu queria ler rapidamente hoje é Páscoa. Pode se assentar mais um minutinho? Hoje é Páscoa e muitas pessoas, quando a gente pensa em Páscoa, imaginam o que é Páscoa hoje.